mas fique atento, porque Deus vai usar você em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos compartilhar a palavra dessa noite. Ela tem como título: abra a porta do seu coração. Josué 2, versículo número 1. Glória a Deus. Abra a porta do seu coração. Quantos querem abrir a porta do coração hoje? Aleluia. Diz assim: de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ou seja, ela mentiu, porque estavam na casa dela. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado. O eirado é uma laje, é uma sala em cima da casa. E o esconder entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão. E havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles no eirado, e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Aqui é uma história, irmãos, extraordinária, que fala sobre o apelo do céu para que nós possamos abrir os nossos corações. Primeiramente, essa é uma história que mostra que para Deus nada é impossível, porque Jericó na época era a cidade mais fortificada da época, e Jericó era a primeira cidade que os israelitas precisariam conquistar para se apossar da terra prometida, chamada de Canaã. Jericó era uma cidade murada, e os muros eram muito altos, os muros eram muito largos. O rei de Jericó e os soldados se orgulhavam. Jericó era um monumento ao orgulho. Jericó era um monumento à soberba humana, porque nunca alguém havia conseguido entrar naquela cidade. Nenhum inimigo conseguiu, até então, a vitória dos israelitas, vencer aquela cidade. Eles diziam: ninguém passa por aqui, ninguém consegue nos conquistar. Mas é importante nós lembrarmos, e eu quero começar dizendo isso, que quando Deus tem uma promessa, não importa o que está diante de nós, Ele cumpre a promessa que Ele disse. Quando Deus tem uma palavra para você, quando Deus te dá uma direção, quando você recebe uma palavra profética, quando você tem uma palavra de Deus que você carrega, não importa se é um gigante, se é uma cidade, se é um muro, se é uma circunstância, aquilo vai cair diante de você. Se você crê nisso, diga glória a Deus. Agora, por onde Josué entrou? Por onde os israelitas entraram? Quem conhece a história talvez vai dizer: pastor, eles entraram depois que eles cercaram a cidade durante 7 dias e deram 7 voltas. É verdade, mas isso foi depois. A primeira vez que 2 espias entraram foi em uma casa de uma mulher, e essa mulher, ela era prostituta. O nome dela era Raabe. E na casa daquela mulher entrou aqueles 2 homens, porque ela abriu a casa para recebê-los. E não só ela,
mas toda a sua descendência foi salva, porque ela resolveu abrir o coração para Deus. Entenda, todas as vezes que você abre o coração para Deus, para Jesus, todas as vezes que você abre o coração para a palavra de Deus, sabe o que acontece? A salvação chega até você, a salvação chega para a tua família, a salvação chega para os teus filhos, a salvação chega no seu lar, diga amém. Aqueles homens bateram lá e não foi uma visita comum, foi uma visita que mudou a história dela para a eternidade. Quem conhece um pouco de Bíblia sabe que Raabe, ela está na genealogia de Jesus. Olha que coisa poderosa. Aquela mulher era para morrer, porque os israelitas entrariam ali e destruiriam tudo, depois de algum tempo. Jericó existiria apenas no pó, mas aquela mulher foi preservada, porque ela abriu o coração. Apocalipse 3:20 diz assim, palavras de Jesus: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo, diga aleluia. Sabe o que nós vemos nesse versículo? Que Jesus, ele não impõe nada a ninguém. Eis que estou à porta e bato, se alguém quiser. Então, Deus não entra na sua casa arrombando a porta. Deus não entra no seu coração atropelando. Deus não te obriga a ser salvo, a batizar, a ir no encontro com Deus. Deus não te obriga a orar em línguas. Deus não te obriga a deixar os vícios. O Senhor, ele bate na tua porta, no teu coração, e ele convida, ele diz: você quer abrir o seu coração? Se você entrar, eu vou ter comunhão, eu vou sentar na mesa com você, eu vou te alimentar, vou te restaurar, vou te curar, vou te libertar, vou fazer tudo novo na sua vida. Quantos creem nisso? Digam amém. Então Deus está te chamando hoje. Te chamando para quê? Para abrir a porta. O chamado de Deus, irmãos, ele é um chamado pessoal. Digo, o chamado de Deus é pessoal. Deus, ele não trabalha no atacado. Deus não trabalha em massas. Deus trabalha com pessoas. Deus trabalha na individualidade das pessoas. Deus trabalha porque Ele quer cumprir os seus planos e os seus propósitos no homem. Deus, ele convida. Deus não está preocupado com números, Ele está preocupado com gente, Ele está preocupado com corações. Então cada pessoa que Deus chama tem um propósito. Raabe tinha um propósito, está na genealogia de Jesus. Raabe tinha um propósito, cumprir a sua missão, cumprir o que Deus já havia determinado para ela, mas tudo começou quando ela aceitou. Com Jesus foi assim, quando Jesus estava entre os homens, Jesus convidava. Para um homem chamado Zaqueu, que subiu em uma árvore, Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém estar em tua casa. Sabe o que Zaqueu fez? Abriu o coração e abriu a sua casa. Então um dia a sua hora chega. Escute, talvez seja esta noite a hora de você abrir o seu coração para o plano de Deus, para o propósito de Deus, para a salvação. Se você não é salvo ainda, você pode abrir o seu coração para a salvação esta noite. Mas se você já é salvo, talvez hoje você abra o seu coração para o chamado de Deus, abra o seu coração para o ministério, abra o seu coração para o propósito de Deus. Talvez seja a noite de você abrir a sua casa para receber a palavra de Deus, para receber a visita de alguém. Talvez seja o dia de você abrir a sua família e dizer: olha, a partir de hoje eu vou trazer a minha casa, a minha família, os meus familiares para a casa de Deus. Mas isso é uma decisão que você precisa tomar. O Senhor, Ele, o que o Senhor faz? Bate. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu preciso decidir. Não sei se você já fez essa decisão. Eu fiz há muitos anos atrás. Tomei a decisão de entregar a minha vida a Jesus. Ouvi, Jesus foi lá, toque no meu coração,
e eu falei: eu quero Jesus na minha vida. Quantos já fizeram isso? Olha para a pessoa ao seu lado, pergunta para ela: você já fez isso? Amém? O chamado de Deus exige uma resposta. O chamado de Deus tem um caráter de urgência. Sabe por quê, irmãos? Oportunidades, elas passam na nossa vida. E o passado, escute, o passado nós não temos mais. O que você viveu lá atrás passou, acabou. De bom, de ruim, passou. O futuro você ainda não tem, porque o futuro é uma possibilidade que pode vir a acontecer. Nós não temos certeza. Nós fazemos planos: no feriado eu vou para a praia, amanhã eu vou para a academia, amanhã eu vou no centro de cura, amanhã 7 da manhã eu estou indo trabalhar. Você faz esse plano, mas você não tem garantia que isso possa acontecer. Então você só tem certeza do hoje. O hoje é a certeza, e por isso o Senhor diz na palavra dele: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Então às vezes hoje você tem o convite de ir no encontro com Deus, mas você diz: não, dessa vez não, eu vou no próximo. Talvez hoje você tenha a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus, mas você diz: não, hoje não, no próximo culto eu vou. Talvez hoje você tenha a oportunidade de receber uma oração, mas você diz: não, no próximo domingo eu venho e recebo. Mas você não sabe se vai ter o próximo. Conta-se que certa vez, escute essa história, certa vez houve uma reunião no inferno. Houve uma reunião onde? No inferno. Satanás reuniu os demônios. Coloca lá, tem a foto. Satanás reuniu os melhores demônios. Juntou os demônios mais astutos, e a discussão que eles tiveram é: como nós podemos impedir que os homens sejam salvos? Como nós podemos impedir que alguém aceite a Jesus? Como nós podemos impedir que alguém abrace o propósito de Deus? Então um dos demônios disse ao seu líder, ele falou: olha, Satanás, eu tenho aqui uma estratégia. Vamos contar para as pessoas que Deus não existe. Se elas acreditarem que Deus não existe, se elas desacreditarem em Deus, então jamais elas vão buscar a salvação. O diabo ouviu aquilo e ele pensou, ele sorriu ironicamente, ele respondeu: essa ideia já foi tentada. Embora essa ideia tenha enganado muitas pessoas, ainda muitos continuam crendo em Deus. O próprio universo mostra que Deus existe. Isso não é suficiente. Então outro demônio, muito eufórico e achando que convenceria Lúcifer, ele disse: eu tenho uma ideia, vamos convencer as pessoas que o inferno não existe. Então elas vão viver sem o temor pelo juízo, elas vão fazer o que elas quiserem da vida delas, elas vão pecar à vontade, porque elas vão acreditar que não há uma prestação de contas, não há um juízo final, não há um inferno. Satanás balançou a cabeça e ele disse: nós já tentamos isso. Há muitos que não acreditam no inferno, mas conforme a morte vai se aproximando, as pessoas vão envelhecendo, vão ficando doentes, elas começam a temer, e elas clamam por Deus com medo de ir para o inferno. Outro demônio então ousou dar a sua opinião, e ele disse: eu tenho uma ideia. Já que nós tentamos fazer com que as pessoas não acreditem em Deus, não acreditem no inferno, vamos dizer para as pessoas que a Bíblia não é verdadeira. Se nós conseguimos desacreditar na Bíblia, se nós conseguimos levar as pessoas a duvidarem do que está escrito, então ninguém mais será salvo. O diabo ouviu aquilo e ele disse: sempre tem alguém que acreditará na Bíblia. Nós precisamos de algo mais sutil. Nós precisamos de algo que engane até aqueles que creem em Deus. Nós precisamos de algo que engane até aqueles que creem no inferno, e até aqueles que creem na Bíblia. E o silêncio tomou conta daquela reunião, e os demônios começaram a pensar:
pensar, até que Satanás, com olhar diabólico e com um sorriso irônico, ele olhou para os demônios e ele disse: eu já sei o que nós vamos fazer. Nós vamos permitir que os homens acreditem em Deus. Nós vamos permitir que os homens creiam na Bíblia. E nós vamos permitir que os homens reconheçam até que o inferno é real. Mas nós vamos sussurrar em seus ouvidos: você tem tempo. Não há pressa para decidir. Aproveita a vida primeiro. Depois você pensa em Deus. Nós vamos dizer para os homens que um dia eles poderão se arrepender, que não precisa ser hoje, que esse dia pode ser amanhã, ou pode ser quando eles ficarem bem velhos. Nós vamos fazer constantemente com que eles adiem sua decisão. Assim, quando eles menos esperarem, a morte os alcançará e será tarde demais. Os demônios então se entreolharam e começaram a rir, batendo palmas ao seu mestre e dizendo: nós conseguimos. Esse é o engano do diabo. Fazer com que você acredite que tem um tempo que não tem, para decidir a sua eternidade. Esse é o engano do diabo, fazer com que você acredite que é possível viver sua vida, e quando ficar então velhinho, você pode se entregar a Jesus. Quantas pessoas eu como pastor ouvi dizer: pastor, eu sou jovem, eu quero curtir, eu quero usar droga, eu quero beber, eu quero sair com os homens, eu quero sair com a mulherada, quando eu ficar velho eu vou para a igreja. Mas não tiveram a chance de envelhecer e conhecer a Jesus, porque morreram antes. Hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureça o seu coração. É hoje que Deus bate no nosso coração. Lembre-se, Jesus não arromba, Ele convida. Jesus, Ele não agride, Ele é gentil. Por isso, diante de um convite, abra a porta do seu coração. Se é para a salvação, amém. Se é para o encontro com Deus, abra a porta do seu coração. Se é para um chamado de Deus na sua vida, abra a porta do seu coração. Glória a Deus. Segunda coisa que nós precisamos ver nesse texto, é que o tempo é hoje, nós vimos, é que a porta é nossa, é eu quem abro, o chamado, ele é individual. Mas a segunda coisa que nós vemos aqui, é que Deus, ele chama pessoas improváveis. Diga: Deus chama pessoas improváveis. Deus entrou em Jericó, através de uma mulher chamada Raabe. E o que essa mulher era? Prostituta. Os espias não entraram na casa de um médico, não entraram na casa de um vereador, de um empresário, de um jogador de futebol, de uma professora. Não. Os espias já entraram na casa de Raabe. Eles não sabiam quem era Raabe, até que lá entraram. A casa que eles avistaram, eles entraram. Porque eles precisavam sair da cidade depois de espioná-la, para levar o relatório para Josué. Eles tinham que contar para Josué como era a cidade, quais inimigos tinham lá, quais eram as portas de escape, como eles iam lidar com a batalha. E a casa que eles vão, a casa que eles vão entrar, é de uma mulher que é mal vista, que é mal falada. Isso é uma coisa muito interessante, porque, queridos, a escolha de Raabe passa para nós uma mensagem. A salvação não é para pessoas boazinhas, a salvação não é para pessoas perfeitas, a salvação não é para as pessoas socialmente aceitas, a salvação é para quem crê no Senhor Jesus Cristo. A salvação não é para pessoas cheias de justiça própria. Eu sou bom, sou perfeito, eu faço bem, eu nunca matei uma barata, eu sou uma pessoa caridosa, eu sou uma pessoa que ajuda os pobres, eu sou uma pessoa muito justa.
Não, a salvação chega quando alguém reconhece que é carente, dependente, que não é, que precisa do Senhor. Raabe era a mulher mais improvável daquela cidade. Se nós fôssemos escolher, seja verdadeira, hospedar numa casa sem hospedar na casa da prostituta, não ia. Você ia escolher uma pensão, um hotel, você não ia escolher a casa da Raabe, a mulher que já dormiu com centenas de homens. Mas a vida da Raabe é um retrato da vida de muitas pessoas que precisam de salvação. Nós muitas vezes julgamos as pessoas, e fazemos isso com frequência. Olhamos para alguém e pensamos: essa pessoa aqui não tem como ser salva, está na rua, é drogado, é bêbado. Essa pessoa aqui, ela não quer saber de Jesus, eu já convidei várias vezes. Nós, por algum motivo, não sei qual, nós escolhemos, ou nós julgamos escolher quem pode ser salvo e quem não pode ser salvo, quem a gente convida e quem a gente não convida. Mas Raabe mostra que a salvação é para todo mundo, e principalmente para aqueles que não merecem, para aqueles que não são. Uma das famas que a igreja evangélica tem é que ela é um lugar de ex. Uma das famas e uma das críticas que fazem a igreja evangélica é a seguinte: o cara aprontou a vida toda, fez um monte de coisa errada, bagunçou, foi um mau pai, foi um mau marido, era um viciado, mas agora foi para a igreja e o pessoal critica. Mas a igreja é um lugar de mudança de vida, a igreja é um lugar de transformação, a igreja é um lugar de restauração, e é um lugar para ter ex mesmo. E eu oro para que aqui fique cheio de ex-drogados, ex-pessoas que viviam nesse mundão, que não confiavam em Deus, pessoas que viviam numa vida louca, porque é para essas que o Senhor veio. O Senhor quer salvar a essas. Aleluia. Você precisa crer nisso, porque às vezes você vem em um culto e você não acredita que a salvação é para você. Você duvida que o poder de Deus é capaz de te mudar. Você fala: não, aqui não é meu lugar, eu não sou santo que nem essas pessoas. Não, eu não sou uma pessoa dedicada como essas pessoas. Às vezes você julga você mesmo e se despreza. Mas o apóstolo Paulo tão bem disse em Romanos 5:21: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. Sobre os pecadores, abundância de graça. Sobre casas pecadoras, abundância de graça. Sobre pessoas destruídas, abundância da graça. A abundância da graça se manifesta para aqueles que não são. Para os padrões humanos, Raabe era alguém improvável, alguém que não tinha mais jeito. Mas irmãos, com a autoridade do nome de Jesus, eu quero dizer: não há passado demais que a graça de Deus não possa alcançar, não há passado demais que a graça de Deus não possa limpar. Não existe alma quebrada, destruída, marcada pelo pecado, suja pelo pecado, que o sangue de Jesus não possa limpar. Maravilhoso sangue de Jesus, poderoso sangue de Jesus, glorioso sangue de Jesus. E essa mulher prostituta, agora quando você abre o Evangelho de Mateus, e você lê a genealogia de Jesus, quando você abre, você vai ver quem gerou Jesus: homens importantes, mulheres nobres, mas no meio de tudo isso tem uma mulher chamada Raabe, a ex-prostituta, agora santa, serva de Deus, uma mulher de Deus, uma mulher que abriu a porta do seu coração para que Deus entrasse em uma cidade. Você não sabe o que Deus pode fazer na sua vida, se você abrir a porta
do seu coração. A salvação é para quem diz: eu preciso de um Salvador. Não importa o que disseram de você, não importa onde você caiu, importa hoje, Jesus te chama. Se com Raabe foi assim, comigo e com você também é. Chegou a salvação, chegou a sua hora, chegou a hora do seu encontro com Deus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Aleluia. Então isso acontece em Jericó. E a história que nós lemos nos ensina, é individual, é eu quem decido. Alguém pode pregar, alguém pode investir para minha salvação, alguém pode me convidar, mas só é possível se eu abrir o coração. Aleluia. Mas em segundo, nós vemos nessa história que Deus escolhe pessoas rejeitadas, que não são, pessoas, sabe, à margem. Em terceiro lugar, a salvação é para quem reconhece o poder de Deus. A salvação é para quem reconhece o poder de Deus. Olha o que Raabe diz no verso 9. Ela vai dizer para os espias. Talvez ela pensou que aqueles homens entraram lá na casa para fazer um programa com ela. Talvez ela se preparou para isso. Mas ela viu que eram homens de Deus. Ela entendeu a missão daqueles homens. Ela entendeu o propósito daqueles homens. E no verso 11 ela diz assim: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Agora veja, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizeste aos dois reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém há mais ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. A sua vida é transformada quando você reconhece que há poder em Deus. Como nós cantamos aqui, repetidamente, há poder no nome de Jesus. Mas isso não pode ser apenas cantado, isso precisa ser interiorizado. Isso precisa ser introjetado dentro de você. Você precisa crer que há poder em Deus. Há poder para quebrar toda obra maligna na sua vida. Há poder para salvar quem quer que seja na sua casa. Há poder para te curar dessa enfermidade. Há poder para te dar uma noite de sono abençoada. Há poder para abrir portas financeiras para você. Há poder. Raabe abriu o coração, mas ela reconheceu que Deus tinha uma história, e a história de Deus era uma história de milagres. Ela disse: eu conheço o Deus de vocês, eu sei que o Deus de vocês abriu o mar vermelho, eu sei que o Deus de vocês enviou 10 pragas, eu sei que o Deus de vocês destruiu os reis inimigos. Ela reconheceu o poder de Deus. Sabe, irmãos, porque muitas pessoas não são salvas? Escute. Sabe por que muitas pessoas não são curadas? Sabe por que muitas pessoas não prosperam? Porque elas ouvem, mas elas recusam a receber. Nós falamos aqui, eu não sei porque eu estou insistindo nisso, mas o Espírito Santo sabe, nós falamos de um encontro com Deus, um final de semana que muda a sua vida. E quem já foi sabe que muda a sua vida, pelo menos é o que me contam. Um final de semana para mudar a sua vida. Você recebe o convite, mas você recusa. E aquilo que Deus tem para fazer na sua vida e manifestar o poder, por causa da sua recusa, não acontece. Alguém te convida para o culto e você recusa. Alguém te convida para
participar de um evento da célula e você recusa. Aquele poder que está disponível para você, aquele poder que está disponível para a sua casa, ele fica impedido de se manifestar, até o momento que você diz: eu creio. Porque tem gente que mesmo ouvindo e vendo, não reconhece o poder de Deus. Mas nós deveríamos reconhecê-lo. Quando nós olhamos uma pessoa transformada, quando nós olhamos uma pessoa liberta, quando nós olhamos o que aquela pessoa era e o que Cristo fez na vida dela, quando nós olhamos onde ela estava e o que Cristo fez na vida dela. Aqui tem alguns que são prova viva do poder de Deus, e com todo respeito eu falo porque eles falam. Aqui há pessoas que no primeiro culto eram endemoniadas, e no primeiro culto que vieram caíram possessas, mas hoje estão completamente libertas pelo poder de Deus. Aqui há pessoas que eram usuários de drogas, de álcool e viviam à margem, e hoje estão libertas pelo poder de Deus. Aqui há pessoas que chegaram endividadas, falidas, sem um emprego, e Deus deu casa, Deus deu emprego, Deus deu salário. Sabe o que é isso? É o poder de Deus, e é isso que nós valorizamos nessa casa, é isso que nós valorizamos nessa igreja, é para isso que nós oramos, para que o poder de Deus se manifeste. Agora abra o seu coração para isso, receba esse poder. Acredite nesse poder. Acredite que esse poder, ele é capaz de transformar a sua vida. Porque o Deus que entrou na vida de Raabe, entrou na sua. Quer entrar na sua também. Raabe, irmãos, ela foi a única pessoa guardada e preservada de Jericó. Sabia disso? Depois de algum tempo os israelitas chegaram lá e Deus deu uma estratégia: cerca a cidade, porque eles não tinham como lutar, eles não tinham armas, eles não tinham nada potente para aquela luta. Então Deus falou: rodeie a cidade 7 dias, e na 7ª em silêncio, na 7ª vez dê um grito, e as muralhas vão cair. Você conhece, porque essa história ela é muito contada. E todos daquela cidade morreram, e Jericó foi totalmente destruída. Somente Raabe e sua família foram salvos. Somente ela. Porque chegou a salvação para ela. Aleluia. A porta do coração, eu termino com isso. A porta do coração, ela só tem maçaneta para dentro e não tem para fora. A porta do coração, só você pode abri-la ou fechá-la. Não é assim? Às vezes a gente fecha o coração para alguém e não tem como abrir. Porque é o seu coração. Você fecha o coração para uma pessoa, já era. Aí você vai ter que abrir depois. Você fecha por causa de uma mágoa, de um ressentimento, de uma insatisfação. Você fecha o coração. E aí a pessoa pode até bater lá, mas se você fechou e não quiser abrir, não vai, não tem jeito. Por quê? Foi uma decisão sua. Tem gente que fecha a porta do coração para o cônjuge. Está casado, dorme na mesma cama, mas fechou o coração. Não tem conversa, está amargurado, não vai abrir a porta. Tem filho que fechou a porta do coração para o pai. Tem pais que fecharam a porta do coração para os filhos e não abre. Tem pessoas que tinham uma amizade, mas uma fechou a porta do coração para outra e quebrou aquela amizade. Não tem jeito mais. Com Deus é a mesma coisa. Se você fechar o coração para Ele, Ele não entra. Não entra para salvar, não entra para libertar, não entra para transformar. Porque nós pensamos que a porta do coração é só para salvação, principalmente. Mas você abre a porta do seu coração para Jesus entrar e para Ele transformar a sua vida.
porque eu acredito que a maioria das pessoas que eu falo aqui esta noite são salvas. Então essa porta da salvação você já abriu, e Jesus já mora aí. Mas às vezes precisa você abrir a porta para uma transformação, para um perdão, para uma restauração, para um propósito de Deus, para alguém da tua família, para alguém da igreja, para alguém do trabalho, para o ministério que Deus te deu, para o chamado que Deus te deu, e você fechou o coração. Como eu disse, por uma decepção, uma insatisfação, um acontecido. Então você precisa fazer como Raabe, abrir a porta e dizer: Deus, eu decido abrir, eu quero abrir, faz em mim a tua vontade. E Deus faz.